Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de equilíbrio químico, certo? Hoje vamos conversar basicamente sobre dois tópicos. O primeiro deles, o princípio de Le Chatelier e, posteriormente, fatores que deslocam o equilíbrio, perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, princípio de Chatelier. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente já sabe que o sistema de equilíbrio ele é caracterizado pelo estado da qual a velocidade da reação direta é igual à reação inversa, certo? Até aí, tudo certo. A questão é a seguinte, que esse sistema de equilíbrio ele pode sim ser afetado por fatores externos. Essa velocidade de reação direta e inversa, elas permanecem constante e inalterável se você não alterar os fatores do ambiente reacional, certo? Então, basicamente, o que o princípio de Le Chatelier fala? Aqui, ó, é enunciado o princípio de Le Chatelier quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio. Ele se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado e atingir um novo estado de equilíbrio. Ou seja, você tem equilíbrio químico numa reação genérica. Dependendo do que você altera do meio reacional ou o fator que está envolvendo aquele processo, a tendência é que aquele sistema ele se desloque, o equilíbrio se desloque na tentativa de compensar esse fator que foi diferenciado. Perfeito? Então, se você tem um dos fatores, por exemplo, que a gente vai conversar, que é a temperatura. Dependendo, existem meios reacionais que a tendência da reação ela é uma reação que ela se adapta melhor com maior temperatura. Se você diminuir a temperatura, a tendência é que a reação inversa, então, ocorra. E por aí vai. Fatores externos que influenciam o meio racional, então, é basicamente o que esse princípio nos fala. Dentre os fatores que podem influenciar o equilíbrio químico, um deles é a temperatura, outros que nós vamos ter é a questão da pressão, concentração, e aí a questão que podemos ter também outros, como a própria luz, ou íons em comum. Perfeito? Então, dentro da concentração, vale dar um destaque para o aumento da concentração de um íon, dado tipo com a adição de mais reagente, perfeito? Você adiciona mais reagente no meio racional ou o produto independente, assim como também remover um dos elementos dessa reação vai afetar sim a forma como essa reação, o equilíbrio, a forma como essa reação está se desenvolvendo, alterando o equilíbrio ou deslocando esse equilíbrio. Perfeito? Como primeiro, então, fator, vamos conversar sobre concentração, que é basicamente você adicionar um composto ou retirar um dos compostos que estão ali envolvidos. Como equação, exemplo, nós temos aqui ó, a reação do hidrogênio com o iodo formando o ácido iodídrico, perfeito? Basicamente é o seguinte, nós temos como reagente, então, o gás de hidrogênio reagindo com o iodo, formando o ácido. No nosso gráfico aqui, turma, nós temos um exemplo, onde nós temos a concentração do hidrogênio, iodo e o ácido iodídrico em uma concentração que já atingiu o equilíbrio. Porém, aqui no momento de T1, você percebe que você adicionou mais hidrogênio. Percebe? Em T1 você colocou mais hidrogênio no meio racional. O que acontece? Acontece que no exato instante que você colocou hidrogênio no meio racional, você aumenta a concentração de hidrogênio, obviamente que ocorre uma diminuição na concentração de iodo. Por quê? Porque o hidrogênio vai reagir com o iodo, concordo? Então ele vai consumir aquele iodo daquele meio e vai aumentar a concentração de ácido iodídrico. Até o quê? Até atingir um novo equilíbrio. Em azul aqui, melhor dizendo, em azul, tanto no hidrogênio quanto no ácido iodídrico, seria a tendência do sistema. Se você não adicionasse mais hidrogênio. Olha lá, ó, esse é manter aquela linha reta e vai. Certo? Em T2 ali, nós temos um novo equilíbrio atingido com novas concentrações. O hidrogênio consumido aumentou um pouquinho a concentração de hidrogênio comparado ao sistema inicial, porque se adicionou mais hidrogênio.
Porém, a concentração de iodo diminuiu e a concentração de ácido iodídrico aumentou. Por quê? Você colocou mais reagente no meio, ocorreu mais informação do produto, até o momento que as velocidades se equipararam novamente, ocorreu então um equilíbrio nas concentrações. Então, em resumo, a gente pode definir o seguinte, que a adição de um composto desloca o equilíbrio para o lado oposto. Faz sentido, não faz? Se você adiciona um elemento no lado esquerdo da reação, ele vai reagir e vai aumentar a reação, vai direcionar esse equilíbrio para aumentar a formação do produto. Se você coloca mais produto, um dos reagentes que é do produto, a tendência é que essa reação inversa ocorra mais rápido. Por quê? Porque você tem mais produtos, você precisa alcançar esse equilíbrio, equilibrar as concentrações. Então, a adição de um composto desloca o equilíbrio para o lado oposto. A remoção de um composto desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Se você remove esse composto, você diminuiu a concentração dele naquele ambiente. Logo, o sistema vai tentar compensar isso, aumentando, deslocando o equilíbrio químico. Certo? Então, dessa maneira fica bem clean a parte de adição ou retirada de compostos. Temperatura. Eu até comentei no começo da aula que a temperatura pode sim influenciar. Nós já estudamos reações exotérmicas e endotérmicas. Reações exotérmicas por si só são reações que liberam energia, certo? Então, se você tem um ambiente racional que você diminui a temperatura, você está favorecendo o quê? A reação que está liberando energia, certo? Então, sempre é importante você observar qual que é o sentido da reação. A reação direta, ela é exotérmica ou endotérmica? A reação inversa vai ser o contrário da direta, ok? Então, você tem que primeiro fazer essa primeira leitura de dados, identificar, para depois pontuar se a reação vai ser favorecida com a diminuição de temperatura, por exemplo, é a exotérmica, mas a reação exotérmica é a direta ou a inversa? Tem que saber fazer essa identificação prévia. Da mesma maneira, reação endotérmica, que já estudou, são reações que absorvem energia do meio. Então, se você aumentar a temperatura, você favorece esse tipo de reação, certo? Então, você desloca o equilíbrio. Perfeito? Então, temperatura é o segundo fator. O terceiro fator que nós vamos comentar é a pressão. Em resumo, a gente pode estabelecer o seguinte: o aumento da pressão, ela favorece o sentido em que há menor volume de gás. Certo? Quando a gente fala de pressão, a gente tem que estar falando sempre de gás, turma. Quando você diminui a pressão, se favorece o sentido onde há maior volume de gás. O volume, ele é estabelecido pela quantidade em mols, não podemos esquecer. Lembrar da condição, quanto ocupa um mol de matéria, de um gás, melhor falando, nas condições de CNTP? 22,4 litros. Então, quanto maior a quantidade de matéria que você tem, maior o volume que você vai ocupar. Logo, então, se você diminui a pressão, ou seja, você diminui a pressão, você aumenta o volume. Você favorece, então, o sentido racional, na qual tem maior quantidade de matéria, certo? Se você diminui a volume, ou seja, você aumenta a pressão do sistema, você favorece o sentido da reação, onde há o menor volume de matéria. Então, basicamente é o seguinte: aumento da pressão, deslocamento do equilíbrio para onde o volume o lado menor volume, menor quantidade de mol. Diminuição da pressão, deslocamento do equilíbrio para o lado de maior volume, ou seja, maior quantidade de mols. Vamos olhar aqui no nosso exemplo. Nós temos aqui uma reação de pentacloreto de fósforo, formando ali o tricloreto e o gás cloro. No reagente, na reação direta, nós temos 1 mol de PCl5 para 1 mol de PCl3 mais 1 mol de gás cloro. Ou seja, entre produto e reagente, nós temos 1 mol de reagente para 2 mols de produto, certo? Nós temos mais matéria, maior quantidade de matéria ali em mols nos produtos. Então, se você aumenta a pressão, turma, você favorece o meio que está com o meio reacional que está em menos matéria. Logo, você vai ter ali maior quantidade de PCl5, certo? Por quê? Menor quantidade de matéria. Se você diminui a pressão, ou seja, aumentou o volume, você favorece o sentido da reação, o equilíbrio da reação, para os produtos, ou seja, para a reação direta. No caso ali, o PCl3 e o gás cloro. Certo? Então, uma vez que ficou tranquilo nisso,
Vamos resolver um exercício aqui para fixar bem essa ideia. Bom, dado o equilíbrio químico aqui, ó, nós temos gás hidrogênio com gás oxigênio, formando água e liberando calor. Certo? Em que sentido ele é deslocado quando C? A. Aumenta a concentração de água. Turma, quando você aumentou a concentração de água, ou seja, se aumentou a concentração de água, você vai ter muito mais água nos produtos. Perfeito? Logo, o que acontece? Você vai favorecer o equilíbrio químico para a esquerda, certo? O equilíbrio químico vai para a esquerda. A reação acontece no sentido inverso, porque você aumentou o volume de um dos produtos. E lembra, se você aumenta o volume de um determinado componente, você desloca o equilíbrio para o lado oposto da reação, certo? Então, aumentou a água, você favorece o equilíbrio para o lado esquerdo, você desloca ele para o lado esquerdo da reação. Se você diminuir a pressão do sistema, vamos olhar aqui, quantos mols nós temos aqui? Nós temos 2 mols de gás hidrogênio para 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água e calor, certo? Se você diminui a pressão do sistema, turma, você favorece a reação para o lado que tem menor quantidade de matéria. Ou seja, nesse caso, onde tem menos mols? No lado direito da equação, da reação. Ou seja, nós temos 2 mols de água, aqui nós temos 13 de reagente para 2 de produto, logo você diminuindo a pressão, desculpa, confundi. Você diminuindo a pressão, você desloca para onde tem mais matéria, certo? Então você vai deslocar também o volume. Você diminui a pressão, você aumenta o volume. Confundi, desculpa. Estava pensando confundir volume com pressão. Você aumentando a pressão, diminuindo a pressão, você aumenta o volume. Com maior volume, lembra que a gente comentou, é onde você irá favorecer a reação onde tem maior quantidade de matéria, certo? Você tem 3 mols de produtos, 3 mols de reagente, 2 de produtos. Você diminui a pressão, aumentou o volume. Logo, a reação do lado esquerdo, onde tem maior quantidade de matéria, é favorecida. Você desloca o equilíbrio também para a esquerda, certo? Por fim, aumentando a temperatura do sistema. Se você aumenta a temperatura do sistema, você vai favorecer o quê? Uma reação endotérmica. Você aumenta a temperatura do sistema, a reação que absorve energia, ela tende a ser favorecida, porque você aumentou a temperatura, ela vai absorver esse calor do meio e vai direcionar a reação. Nós temos aqui, ó, H2 com A2 formando água mais calor. O sentido da esquerda para a direita, essa reação direta, ela é uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, por quê? Você está formando no produto água e liberando calor. Logo, a reação inversa, água mais calor, gera oxigênio e hidrogênio. A água absorve calor e forma oxigênio e hidrogênio. Logo, a reação da direita para a esquerda é uma reação endotérmica. Aumentando a temperatura, você também desloca o equilíbrio para a esquerda. E por fim, se você adiciona um catalisador no meio reacional, o equilíbrio ele é deslocado para a esquerda ou para a direita? Para nenhum dos lados. O catalisador, a mesma velocidade que ele vai gerar os produtos, ele também vai formar, na reação direta, ele vai também ser utilizado na reação inversa. Então, catalisadores, eles não alteram o equilíbrio químico. Bom, por fim, para a gente encerrar esse assunto, questão da UFAC. Uma reação atinge o equilíbrio químico. A formação 1. Quando há mais reagentes, quando não há mais reagentes, somente produtos. Errado. Se você só tem produto e não tem reagente, você tem uma reação irreversível. E todo equilíbrio químico ele é pautado em cima de reações reversíveis. Certo? Então a primeira afirmação está errada. Segunda afirmação. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos. Errado também. As concentrações não precisam ser iguais entre os reagentes e produtos. As concentrações entre reagentes e produtos devem ser constantes e não variar. Certo? 3. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Correto. Por isso que a gente já tinha comentado. A reação inversa tem uma velocidade e se mantém. A mesma velocidade que os reagentes estão se tornando produtos, os produtos estão se tornando reagentes. Então, correto. 4. Quando as concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes.
correto também, turma. Quando você tem ambas as concentrações constantes, foi que nem comentou, a equação está em equilíbrio, a reação está em equilíbrio. E por fim, 5, quando não existe mais reação química. Se não existe reação química, você tem um processo irreversível. Equilíbrio químico, a todo momento está acontecendo, o processo reacional está acontecendo, certo? Só que, como a gente já disse, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, por isso que tem uma falsa ilusão de que acabou a reação. Não, ela está acontecendo a todo momento, só que as concentrações não variam porque a velocidade de ambos os sentidos é igual. Certo? Dessa maneira, então, a gente encerra essa aula. Agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!